atualmente no Itabirito. Estou com o Thiago Valu, Thiago Fernandes, estou com o Elton Novaes, agradecendo a audiência na tela da Band e também no YouTube. E agora a gente vai entrar numa questão que é sobre o Atlético, sobre dúvidas da escalação para o jogo contra o Alianza Lima. A bola rola amanhã. Paulinho e Mariano estão suspensos. Saravia é dúvida. Edenilson e aí de lateral. Vargas criticado. Enfim, eu quero até passar a bola para os meus colegas aqui. Começo com você, Eltinho. Ontem eu estava ouvindo o Eduardo Panzi falando sobre a possibilidade de jogar com 3 zagueiros. Me agrada a possibilidade, porque você, pelo menos com qualquer um dos 3 zagueiros ali, mas principalmente com o Fux e com o Hever, você teria mais qualidade na saída de bola, então, uma bola longa melhor, enfim, me agrada essa possibilidade. Me agrada a possibilidade, não estou dizendo que o Cudê vá fazer. E aí você colocar o Edenilson e podendo soltar ele um pouco mais pela direita, não sei, o que você pensa disso? Então, só para eu entender, quais seriam os 3 zagueiros que o Du escalou para você? A gente levando em conta, numa condição do Gemerson em campo, teríamos Fux. Porque até o Lemos saiu reclamando de dores. Pois é, então teríamos Fux, Hever e Gemerson. Então, assim, a situação do Atlético é quem estará à disposição. Esse é o problema do Atlético. O treinamento de hoje, o trabalho que vai ser feito hoje na Cidade do Galo, ele vai ter um reflexo direto no time que vai jogar amanhã. Porque o tempo de recuperação é muito curto para esses jogadores que sentiram. O Atlético teve um jogo muito pesado contra o Atlético Paranaense e isso gerou alguns problemas gravíssimos para o Atlético aí para colocar em campo. E já tendo os jogadores que já estavam fora por causa de suspensão. Então o jogo de quarta-feira do Atlético, o jogo diante do Alianza, vai ser um jogo muito importante. É aquele típico jogo que o torcedor tem que ir para o estádio e entender que o Atlético precisa dos 3 pontos. O jogar bem vai ficar em segundo plano. É um negócio que as análises que temos feitos nos últimos tempos, elas têm sido muito assim para o Atlético. O Atlético, o jogo contra o Brasil de Pelotas, eu também tinha colocado que era um jogo que o Atlético tinha que vir com a classificação. O jogo já contra o Atlético Paranaense, a gente já viu um Atlético mais leve, um Atlético conseguindo fazer as suas movimentações que o torcedor tanto pedia e um Atlético mais agressivo ao adversário. O jogo contra o Alianza na quarta-feira é justamente esse tipo de jogo. O Atlético tem que conseguir a vitória. A formatação do time eu vou deixar mesmo para as últimas horas. Porque hoje é até difícil escalar esse Atlético pensando se vai ter 3 zagueiros, se vai ter somente 2 zagueiros, se vai jogar mesmo com os laterais, se o Edenilson vai ser mesmo a melhor opção ali na lateral. Independente disso, os 11 que entrarem em campo, lembrando que vai ter a volta do Pavão, que vai ser uma volta muito importante. Titular do seu time? Titular nesse jogo, muito por causa da vontade que ele está de jogar uma Libertadores pelo Atlético. O bebedouro do Pavão ficou muito caro, não só para ele, mas para o Atlético também. Então, esse tipo de situação pode ser uma situação importante pro jogador. O Pavão pode ser aquele cara que tenha uma gana, que tenha uma essência a mais para fazer algo diferente, principalmente nesse momento que o Atlético tanto precisa. Gostaria de ouvir o Thiago Fernandes. Estou tentando ver aqui se o Saravia estará liberado, se o Lemos estará liberado, e aí acho que o Lemos, Fux, se for com 3 zagueiros. E se o Saravia não for para o jogo, talvez pode ser uma boa. Pois não. Deixa eu só discordar do Eltinho uma coisa, que eu acho que é importante. A gente está isentando muito o técnico Eduardo Cudê da necessidade do Atlético jogar bem. Isso aconteceu contra o Brasil de Pelotas, está acontecendo de novo agora contra o Alianza Lima. E eu, na verdade, exijo e cobro que ele faça bons jogos. Mas ele jogou bem contra o Atlético contra essas equipes. Mas ele não jogou nada contra o Brasil de Pelotas. É um adversário bem mais frágil. Foi o anterior. E o campo, então, o Patrick acabou de falar que perde 70% da qualidade. Mas aí, então agora vai ter um jogo que ele não vai perder 70% da qualidade. Não vai. Então, pra mim, ele não tem nenhuma desculpa para não jogar bem. Não, o Atlético vai jogar bem. Independentemente disso. É que você disse, é um jogo que eu cobro muito mais o resultado do que o Atlético, o atleticano, o torcedor da arquibancada, aí eu não falo gestão, eu não falo atletas, mas os torcedores que estarão no estádio amanhã é para empurrar até o fim. Porque o time precisa dos 3 pontos. Vai ser o camisa 9, né? O torcedor vai Isso, ser o centroavante. Eu discordo disso, cara. Eu acho que não. Ele tem que entender que, cara, tem que jogar bola. O Atlético precisa jogar bola. Quem tem que entender? O Cudê. O time do Atlético Você sabe inteiro. que ontem nós tivemos uma discussão pesada, Thiago, na Itatiaia, eu e Edu Panzi, porque o Edu vê uma grande evolução no trabalho do Cudê e eu vejo uma discreta evolução. Eu pensei
uma fala do Paulinho, dizendo que estaria jogando fora de posição e tal, não é defendendo o Paulinho, não. Mas a gente sabe o quanto isso atrapalha. E aí o Du contrabalanceou, dizendo, o Paulinho tem que se ligar, porque se ele recebe 300 bolas e erra 300 gols, a culpa não é do Kudê. Aí ficou essa discussão. Porque se o Atlético vence os jogos e se está numa situação melhor na Libertadores e no Brasileiro, nós estaríamos aqui enaltecendo o trabalho do Kudê. Sim. Se o Atlético está na lanterna do grupo, tem uma vitória em 3 jogos do Brasileiro, aí eu olho para tudo isso e já o tempo de casa do Kudê e falo, para mim uma discreta melhora. Esse time precisa apresentar mais do que está apresentando, porque o trabalho do Kudê já tem há algum tempo e o elenco do Kudê é muito bom. O momento do Atlético faz com que muitos torcedores questionem a qualidade do elenco. Então eu não posso aceitar que o Kudê não seja responsável por erros e acertos. Pelas vitórias acontecerem ou não, ele é parte fundamental. O treinador, para você, é parte. Ele tem quantos % de importância no seu jogo, por exemplo? O treinador ele vai ficar com a porcentagem maior, sem dúvida. Acredito que o Atlético ele passa por um momento de reestruturação e que não é simples também. Eu acho que quando a gente está de fora é muito mais difícil. Eu acredito que para vocês também não acompanharem treino, até era uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, também dificulta porque a gente não consegue ver o treino do dia a dia, né? Então, a gente comenta em cima do jogo. A gente comenta só em cima do jogo. E nós, atletas, os jogadores, às vezes ficamos chateado com o comentarista, com o repórter, porque ele falou algo que ele não está visualizando. Só que aí é aquilo que eu sempre falo, cara, a gente precisa entender e talvez até tomar um café. Mas realmente eu acho que a evolução ela está acontecendo, só que parece ser lenta. E falando dos 3 zagueiros, ou quem vai ou quem não vai, cara, eu pegaria mais ou menos um pouco que o Vojvoda faz no Fortaleza. Coloca o Pavon. Não precisa improvisar tipo o Edenilson. Coloca o Pavon na ala direita, se caso o lateral não puder, né? O Pavon consegue fazer isso aí também. Ou até dar oportunidade para uma joia que tem na categoria de base. Vitinho. O Vitor, né? Vitor Gabriel, que está passando por esse momento de transição. Mas mesmo tá num na jogo seleção. tão cascudo com o Atlético não pode pensar em nada além de uma vitória. Né? Agora nesse momento, sem dúvida, não daria para fazer isso aí também. Até como eu tô te falando, eu nem sei também se está treinando diariamente, mas temos uma joia e a gente sabe que lateral direito é muito difícil, mas aí que precisa de um cara no elenco, que eu sei que tem no Atlético, assim como eu fiz com o Arthur no América, ajudei o Emerson Royal, o Guga no Galo. Então, assim, tudo isso também influencia bastante também para que esse menino esteja mais pronto possível, que ele não toma o meu lugar, mas ele tem o lugar dele. Ô, Valu, eu recebi uma informação aqui sobre a questão do... Na verdade, o Fux não. Eu perguntei do Fux aqui, mas o Fux não estava machucado, já está liberado. Mas seria o Lemos e o Saravia, tá? E aí a resposta que eu obtive aqui é de que Lemos e Saravia estão na fisioterapia, que hoje à tarde, às 3h30, tem treino e que eles vão treinar. Então, por isso que eu falei, aí no final aqui, ó, horas que vão definir. Peraí. Não. Eles estão na fisioterapia, acho difícil que tenham condição. Então parece... Veja bem, gente, não estou cravando, não. Foi uma pessoa do Atlético que me passou que acha difícil que o Lemos e o Saravia que os dois tenham condições. Então, aí vamos ter que mexer, realmente o Kudê vai ter que mexer no time. Aí é Fux, Hever e Gemerson que você tem à disposição, correto? Aí vai ter que ser. Eu não acredito muito em 3 zagueiros, Também não. Com sinceridade. Acho que o Patrick deu uma boa medida ali para o lado direito, né? Porque, sinceramente, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, a última coisa que eu faria é deixar o Edenilson numa ilha. Porque uma coisa é o nato da posição. O Patrick, por exemplo, fazer a ala direita, tá, a lateral direita. Mas quando você faz isso com um jogador, igual o caso do Edenilson, eu entendo que é uma espécie de castigo tático para ele. Porque exatamente o jogo do Atlético Paranaense, o grande destaque foi as várias partes do campo em que ele circulou. Então, quando você condiciona, se evidentemente ele jogar ali, ele vai cumprir o que o Kudê determinou. Mas vai depender também daquilo que o Atlético vai conseguir colocar em campo. E eu vou discordar do Thiago, assim,
Eu acho que o jogo contra o Alianza é um jogo de sobrevivência. Já vai ser o terceiro jogo. Claro que não é para o Atlético jogar de qualquer jeito. Eu acho sim que a evolução do Kudê tem sido mais lenta, mas também tem responsabilidade dos atletas. Curioso só, é interessante o jogador se posicionar, como o Paulinho está fazendo, mas no momento em que os gols estavam saindo, eu não vi essa mesma ponderação a respeito do posicionamento. Foi cirúrgico Constante. o Valu quando ele pega e fala que é um jogo de sobrevivência. Do próprio Paulinho. E é um jogo de sobrevivência. Total. O Atlético precisa Hoje vencer. o mais importante Como vai vencer? A vitória. Se ela puder vir com um futebol semelhante ao do Atlético Paranaense, excelente, o trabalho andou uma casa. Excelente. Agora, não adianta, por exemplo, o Atlético jogar como jogou contra o Atlético Paranaense lá e não conseguir vencer. Pra mim fica muito cômodo pro Kudê, cara. E tudo que a gente Cara, tem feito o que está em jogo não é muito história não da minha parte. está em jogo Não da minha é a parte. Libertadores pro Atlético, cara. Pois não, Thiago. Pro Kudê fica muito cômodo. Tá cômodo pro Kudê. Ah, não, pode ganhar, o importante é ganhar, ganha de qualquer jeito, tá Não, bom. isso aí não foi o que eu disse. Eu acho que pra hoje deixar o bem Atlético claro. precisa jogar muito mais bola do que tem jogado. Eu vejo uma evolução, eu tô com o HG, pra mim ela é muito discreta. Eu acho que a questão que o Panzi disse sobre o Paulinho ter algumas chances, algumas oportunidades, tem também, óbvio, influência do técnico Eduardo Kudê, tanto no posicionamento dele, quanto na forma que ele chega para finalizar ou para concluir uma jogada. Se ele joga aberto pela esquerda, que é o que ele sempre gostou de jogar, ele tem muito mais facilidade para jogar naquela posição, naquela função e chegar dessa forma ao gol adversário, seja para criar, seja para finalizar, seja de qualquer outra forma, do que chegando, por exemplo, pela direita, por trás. É um jogador que tem muita qualidade. Eu o vi jogando no Vasco, eu o vi jogando na Seleção Olímpica, eu vi jogando no Leverkusen. Eu sempre gostei do Paulinho aberto pela esquerda. Só que o Kudê insiste em colocá-lo centralizado. Para mim, não vai funcionar até o final do ano. E tem mostrado nesse momento que a situação não está funcionando. Então eu acho que ele tem responsabilidade pra caramba sobre a forma como os jogadores chegam na cara do gol muitas vezes. Eu acho que ele tem responsabilidade pra caramba como o Atlético tem jogado. Ele é o maior responsável pela situação do Atlético na Copa Libertadores. Para mim, ele, Eduardo Kudê, mais do que os atletas. Nossa, eu acho que ele tem responsabilidade enorme com o que o Atlético tem feito. E se o Atlético não jogar futebol, ele tem que ser cobrado muito pelo torcedor, pela imprensa, por quem quer que seja. Porque o que o Atlético tem feito... E aí, nos últimos jogos até dá pra passar um pouquinho de pano e dizer que tem jogado bola. Mas o que o Atlético vinha fazendo antes disso era um juntado, um catado dentro de campo e o time conseguindo vitórias em jogos menores, que foram do Campeonato Mineiro, foram da própria Copa do Brasil. Mas se o Atlético continuasse jogando o que estava jogando anteriormente, e se continuar jogando apenas no nível que mostrou nos últimos jogos, eu não consigo ver nada de importante pro Atlético nessa temporada. Eu preciso liberar o Patrick. Eu lamento, eu preciso liberar, porque ele nunca chegou atrasado em treino. Se atrasar, vai pagar a caixinha. Vocês vão contribuir? A caixinha vai ser nossa. Aí a minha porcentagem, talvez, da SAF diminui, né? Thiago? Aí também não dá pra a gente negociar. Vai deixar de ser Sorte, 3,5%. Eu tenho um presente pra vocês, né? tá? Opa, presente é sempre bom, presente hein? é sempre bom. Eu tenho um presente além aqui. da camisa, você não pode dar um percentualzinho da SAF lá, não? Primeiro o Thiago vai me ajudar ali pra gente negociar. Eu vou negociar isso pra você. Obrigado, Patrick. Patricão. Obrigado, meu velho. Muito carinho do pessoal do Tabirito, tá? Ó, vem até com já vem até com a pochete com dinheiro, rapaz. Tá bom? Aí, ó. Estamos aqui, ó, recebendo, muito carinho, tá? recebendo das mãos do Patrick a camisa do Itabirito. Eu gosto de mostrar, de abrir essa porque, É muito bonita a camisa. porque além da camisa ser muito bonita, eu adoro valorizar patrocinador, porque se não fosse por eles, o jogo não acontecia, o time não existiria. Então tá aqui, ó, patrocínio, as marcas parceiras aqui também, aqui atrás. Tá aqui, ó, a camisa do Itabirito, bela e diferente camisa do Itabirito. Muito obrigado, Patrick, muito obrigado, sucesso pra você.